fazer uma provocação também, Luizão, no sentido que a gente foi revisando também as expectativas de crescimento econômico de 2022, era 3%, depois 2%, depois 1%, tem gente já falando de recessão, e acho que grande parte desse cenário é culpa nossa mesmo, né? Talvez tenha uma parte que é mundial, mas talvez a maior parte seja nossa mesmo. E falando também de pouco de política, talvez esse próprio cenário mais pessimista, né, de possível recessão, ele joga contra, né, dificulta, na minha opinião, a própria reeleição, né? Ou seja, vamos gerar menos empregos de uma forma mais lenta, enfim. E talvez justifique um pouco também do cenário para 2022, mas faça uma opinião, um resumo fechado do cenário, só para a gente concretizar aqui. Também fecha um pouquinho também com investimentos, com bolsa, enfim, para a gente entender um pouquinho do seu cenário, né? Aproveite que agora o Gordon está nos bastidores. Não, legal. Eu concordo com você e discordo do André que a gente chegou aqui nesse cenário por uma questão externa. Assim. A gente veio até aqui por problemas nossos e a maior prova disso é que a gente está em total dissonância para o resto do mundo. Né? A gente teve, de fato, um combate à pandemia que foi profícuo no sentido de fazer uma bruta... Bom, vamos lá, só fazer um parênteses aqui, né? Esse governo, apesar de ele se dizer um governo liberal, ele adotou medidas extremamente populistas no sentido de fazer a maior transferência de renda da história, o que eu, particularmente, o Gordon sabe disso, defendo. Eu acho que foi legal, acho que é bom. Agora, as privatizações que esse governo fez, por exemplo, da Petrobras, eu vejo muita continuidade em relação ao que aconteceu. Se eu não me engano, o Pedro Parente já tinha começado a vender refinarias, né? E, de fato, esse governo continuou vendendo a BR Distribuidoras, vendeu mais refinarias e desmontou aquele arcabouço que permitia a Petrobras manipular os preços dos combustíveis. Então, hoje, para a Petrobras, é impossível ela manipular o preço do combustível, porque ela fabrica prejuízo, e se ela fabricar prejuízo, ela vai ser processada lá fora, como ela foi da outra vez. Né? Hoje em dia, ela tem níveis de governança muito maiores para isso, o que aí eu volto ao ponto que o Gordon falou da questão do político. Né? Quando eu falo que a gente tem uma crise de confiança justamente porque o político não conversa com a economia, é exatamente o que o Gordon falou. É porque o Bolsonaro atua como agente político ao invés de atuar como um agente que defende aquele plano de governo, aquelas reformas econômicas, aqueles princípios econômicos. E aí, tome-se, por exemplo, a reforma da Previdência, né, que havia sido amplamente discutida no governo Temer, e ia aprovar, a gente estava junto lá nessa época, né, agora, a gente achava que ia passar no governo Temer, e não passou porque você teve ali o Joesley Gate, né? E depois você vê que quando o Guedes apresentou a nova reforma da Previdência, ela era mais potente que a anterior por dois elementos, como, por exemplo, principais. A primeira, a capitalização, e o outro que ela também tinha lá, né, e que aumentava bastante a economia, era o fim do benefício de prestação continuada. E desde o primeiro momento, assim, o Guedes apresentou essa reforma da Previdência pedindo o fim do BPC, e o Bolsonaro foi para a Câmara falar que era contra o fim do BPC. E a mesma coisa em relação à capitalização. Então, você viu também ainda nesse governo, né, benesses para militares e tudo mais, que eu acho que merece, tá? Não estou falando que não merece, mas você vê que aí já é um populismo político, né? E por último, assim, o que é mais louco de tudo isso é que a questão toda, desde o princípio, era a governabilidade. E o governo precisava ter governabilidade. E o governo, do tempo todo, refutou o centro. Vamos dizer, o governo montou o PSL, né? E aí você próprio falou que os caras saíram do PSL, por isso ele não conseguiu manter a governabilidade. Mas ele demorou 3 anos, então, para recuperar essa governabilidade, se aliando ao Centrão, que era o principal inimigo político dele nas eleições. Quer dizer, é uma salada, entendeu? Não estou querendo entrar no mérito, mas é uma salada, assim, qualquer coisa. É tipo, sobreviva a custo de custar. E aí a economia a gente vê depois, entendeu? Eu acho que essa que é a tônica desse governo, né? A reeleição a qualquer custo, fazer política por tudo, e não a boa política, né? E eu acho que é isso que causa essa crise de confiança, que, na minha opinião, se reflete, sim, nos juros, né? Que nem o Gordon falou, mas a principal razão para o juro estar nesse patamar hoje é que a gente teve uma inflação muito maior que no resto do mundo, e não foi pelo fique em casa, Gordon, foi porque a gente teve a maior depreciação cambial no ano passado do mundo, tirando a Turquia, que está fazendo MMT sem reserva e com superávit de conta corrente. Então, até sobre a política econômica, né, que você falou que você acha que tem um problema que o governo deveria vender mais reserva, eu acho até o contrário. Assim, você vê que os países que venderam as reservas e têm superávit de conta corrente, como, por exemplo, a Turquia,
e aí quando vão praticar vamos dizer, taxa de juro real zero, né, o negócio vai embora. Eu sou mais favorável a você ter uma reserva que custe baixo e ter reservas amplas o suficiente para você ter a sua moeda defendida e com isso você conseguir praticar a taxa de juro real zero. Que era o que o governo conseguiu, que era onde o governo chegou na saída da pandemia e se arrependeu. Né? Então, isso aqui, aí eu concordo contigo, é o Banco Central independente que tem que aí toca por conta própria, e as minhas críticas ultimamente têm sido muito mais ao Banco Central do que ao governo por si só. Mas essa conjuntura toda esquizofrênica, vamos dizer assim, é o que faz o prêmio de risco aumentar sobremaneira, né? E por outro lado, assim, isso para mim é uma puta oportunidade. Assim, eu acho que o que importa no final do dia é o que acontece lá no chão de fábrica, é o que acontece na venda das empresas, né? E até eu concordo com você que a correção da Bolsa veio em função de algumas dessas ações de tecnologia, como, por exemplo, a Magazine Luiza, mas se você olhar ainda no ano, as ações de commodities são as que sobem, né? Então, a Bolsa não está pior por causa da Vale, por causa da Petrobras, que estão muito baratas, né? E se você exclui essas ações, você vai ver a Bolsa negociando um PI também low do range desse outro núcleo que tem um PI mais alto. Eu acho que se não me engano, acho que foi o Morgan Stanley que publicou um relatório mostrando isso. E aí, quando você vai olhar assim, as ações individualmente, você vai ver que elas estão no low da pandemia, né? Você pega vários varejistas, Guararapes, que é uma que a gente costuma gostar, não sei se ainda gosta, mas a gente gosta bastante. A Marisa, que essa eu estou sozinho, eu sei, mas e outras também. Você vê as empresas de lajes comerciais, as empresas de shopping, as empresas de construção civil, estão todas nos menores patamares da pandemia, né? Quer dizer, o índice excluído as ações commodities que estão em alta, ele está muito pior do que essa queda de 12%. Né? Você vê um bando de ação caindo 40%, 50% ao ano, quer dizer, é terra arrasada. Né? E assim, terra arrasada é um momento no qual gera mais inquietude, né? Gera mais volatilidade, mais dor no estômago, mas é o melhor momento para investir. Então, é nesse momento que você encontra as barganhas, né? E aí você tem que ir lá e separar o joio do trigo e ver o que tem potencial e o que vai dar com a cara no muro, né? Mas posto isso, a nossa. E aí que está, falando sobre o que a gente. Qual que é o nosso cenário, né? A gente tem sim um cenário no qual a inflação ela é menos forte do que o Copom precifica, com isso a política monetária um pouco menos restritiva, e para mim esse é o principal componente, hoje que o Gordon falou, concordo plenamente, de deterioração do preço dos ativos, né? De deterioração das ações e tudo mais, até porque esse cenário gera uma bruta recessão ano que vem, né? Se esse cenário se confirmar, a gente vai ter ano que vem um PIB caindo, um PIB zero, mas assim, o PIB zero ano que vem é um PIB caindo 1, né? Porque você tem um carrego estatístico, né? Então o PIB cai no meio, uma baita recessão ano que vem. Agora, o que a gente acredita é que esse cenário não se confirma. Então você tem um cenário, você tem um prêmio de risco altíssimo, você tem a possibilidade de uma terceira via não precificada, e você tem os dados econômicos que mostram um cenário um pouco melhor do que o mercado precifica, é o cenário para se abraçar e ficar lá sacudindo na máquina de lavar roupa, entendeu? Esperando o negócio ficar acalmar, que uma hora calma e vai embora, né? As grandes porradas são construídas no desalento, não são construídas no momento onde o mercado está pujante. Então, assim, a gente até discute muito lá na Versa se a gente está com um regulamento ali esperando para ser aprovado de um fundo offshore, e a gente discute muito se é a hora ou não de fazer esse investimento, né? Porque a gente acha que o real, por exemplo, não tem justificativa com esses fundamentos, né? Então, a própria moeda, ela sim, ali tem bastante prêmio de risco, né? Se você considerar superávit de conta corrente, commodities ainda lá na lua e tudo mais, né? Então, tudo parece muito barato, né? De todos os lados, né? Então, essa que é a nossa visão. Muito bom. Vamos ver se a gente tem um consenso aqui no final, né? Em relação à precificação dos ativos. Mas, Luizão, muito obrigado aí. Vou deixar agora também o 15 segundos aqui para o Gordon terminar a explanação, né? Mas já agradecendo o Luizão aqui. Muito bom, Luizão. Eu acho que o consenso é em relação ao preço dos ativos, né? De fato, a gente tem oportunidades. Eu não gosto de falar que são oportunidades únicas, porque toda década tem uma grande oportunidade, mas é uma oportunidade interessante, né? O retorno implícito hoje numa carteira de ações bem selecionada é bastante alto, né? Então nós somos otimistas com o price action, com as perspectivas, né? Eu acho que o único cenário eleitoral mais negativo seria uma vitória do PT ou do Ciro, mas ainda assim eu não vejo também
mesmo no caso de uma vitória que eu acho improvável desse grupo, eles irem para uma política muito distinta, né, ou radical, vamos dizer assim. Por quê? Porque vão ser travados no Congresso, né? O Congresso, ele atrapalha o Bolsonaro, mas atrapalha também o PT. Acaba que o Brasil, o fato de ter esse tal centrão, bem ou mal, ele garante uma estabilidade, né? Ele impede um avanço muito rápido, mas também impede a deterioração rápida, né? Para o bem ou para o mal. E a gente sabe que eleições passam, né? Enfim, agora, boas empresas, elas estão um pouco acima. Claro, um ambiente macroeconômico ruim prejudica, mas as boas empresas, elas ganharam market share, elas saíram mais fortalecidas da pandemia, elas aproveitaram essa farta liquidez até pré-pandemia para melhorar muito a estrutura de capital. Então, hoje, eu posso dizer que eu já vi tão barato quanto em outras oportunidades, né? A última até lá no pré-impeachment, né? O Luiz acompanhou de perto, né? Foi uma oportunidade excepcional e os retornos subsequentes corroboraram isso, né? Mas dessa vez o retorno que eu antevejo não é tão alto que nem foi 15, 16, 17, mas é bastante alto, só que com risco muito menor. São empresas que estão com muito mais gordura, vamos dizer assim, então, assim, a gente tem uma certa tranquilidade. Eu continuo gostando dos setores mais relacionados a commodities, que temos uma vantagem muito competitiva alta. Eu acho que a tendência é ter o câmbio depreciado por um período um pouco maior. Não diria que nesse nível atual, que me parece muito depreciado, né? Mas eventualmente a inflação vai trazer o câmbio real para um patamar mais próximo do equilíbrio, né? De qualquer forma, gostamos aí de Vale, Petro, Gerdau, e que estão com gerações de caixa excepcional e estão distribuindo muito dividendo, e a gente gosta e usa o dividendo para calibrar se preserva as posições originais ou se vai diversificando para outros segmentos, né? Na parte do varejo doméstico, Aguar, assim como o Luiz, a gente continua gostando, somos acionistas aí, sei lá, acho que deve fazer mais de 10 anos, e continua barata. Ela sempre foi muito barata e eu já me acostumei com isso, mas em qualquer momento ela pode destravar valor, né? Eu dou exemplo, a gente gosta de properties, né? Temos um BR Malls, a gente acha muito barato e está com ocupação máxima, por incrível que pareça. E como as vendas já voltaram para o nível pré-Covid, possivelmente os aluguéis vão voltar a fazer o catch-up, né? E o preço nominal dos ativos está ridiculamente baixo. E a gente tem, por exemplo, chama assim, a antiga Cirela Commercial Properties, né? Que ela recentemente vendeu 4 edifícios e mais umas salas que correspondiam a mais ou menos entre 20% e 24% da receita, por mais do que o valor de mercado que elas estavam, né? Possivelmente vai pagar um dividendo alto nas próximas semanas, né? Esse valor deve ser distribuído parcialmente. Enfim, mas isso é a prova do que a economia real diz uma coisa, né? O metro quadrado foi vendido a R$40 mil, na região da Faria Lima, né? Recorde aí de preço. Então, assim, o que a gente vê na última hora, a gente gosta do varejo não discricionário, e aí nomes como o Pão de Açúcar, né? A gente pegou praticamente toda a reestruturação, Açaí, saímos do Açaí, agora a gente está só no Pão de Açúcar, e ele também continua nesse processo aí de desalavancagem do acionista controlador, né? Do Cassino, da Rally, e a gente gosta, por exemplo, da Pague Menos, né? Vamos dizer, um small cap, enfim, que tem um plano de crescimento excepcional, já tem margens muito próximas às da Raia, só que com menos da metade do valuation em termos de múltiplo. Então, assim, tem muita coisa muito interessante, com riscos que a gente considera relativamente baixo, né? A gente não tem nenhum ativo, para não dizer nenhum, a gente tem uma posição pequena incógnita, que virou um ativo um pouco mais arriscado, mas a empresa já fez os ajustes também, né? É nossa menor posição. Enfim, com a volta à normalidade, né, aula presencial, e eles diminuíram os campi, e hoje tem uma estrutura um pouco mais leve, já provisionaram tudo, está valendo R$4 bilhões, é até um alvo de aquisição, eventualmente, né, se for ver o nível de valuation que foram negociados os ativos no setor, ou ela vai voltar aí a ter captações aí líquidas positivas, né. Então, assim, mesmo o ativo mais complicado, que mais sofreu na pandemia, a gente vê como bastante atrativo nesses níveis, né? Então, assim, o que a gente tenta passar para os nossos
cotistas, né, para quem nos acompanha, que bolsa deve ser visto como maratona, não é corrida de 100 ou 200 metros, né? Claro, o day trader, especulador de curto prazo é outro jogo, eu nem me aventuro aí, porque aí você precisa estar na tela e eu concordo, é gostoso, é divertido, mas você vai ganhar pouco, né? Você não vai botar todo o seu patrimônio para ficar girando day trade, né?